Boa noite, povo de Deus. Boa noite, Luciano. Paz e Boa noite, bem. Marcos. Paz e bem. Que bom. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma Escola Vivencial. Terça-feira, dia 3 de novembro de 2020. Hoje nós temos como principal tarefa discorrermos sobre o tema de fé e política. Um tema extremamente pertinente, atual, e que estamos vivendo este momento, né, de fé e de política, tanto aqui no Brasil, principalmente nos Estados Unidos. Então, mais do que nunca, um tema pertinente, e temos um convidado hoje para falar sobre isso. Mas vamos dar início, e eu gostaria que cada um de vocês que aí está entrando nesse momento, nessa nossa live de terça-feira, pudesse dar o seu like, seu joinha, e também compartilhasse esse momento com outras pessoas, com seus amigos, com pessoas que vocês conhecem, para que a gente juntos possamos fazer uma noite de discussão no bom sentido, uma noite de nós falarmos sobre fé e política, mas também uma noite de nós falarmos como eu, enquanto cristão, tenho contribuído para a boa política da minha cidade e do meu país. Como eu, como cristão, tenho contribuído para que a minha fé possa estar a serviço do bem comum? Eu acho que são essas perguntas que a gente deve responder a essa noite. Portanto, vamos, de maneira muito tranquila, iniciar esse nosso encontro, Luciano. Não em nosso nome, porque nós, enquanto cristãos batizados, não fazemos nada em nosso nome, mas falamos e fazemos em nome daquele que nos criou. Fazemos e falamos em nome daquele que nos convidou a ser discípulos missionários. Falamos e fazemos em nome daquele que acreditou e depositou nas mãos de cada um de nós a responsabilidade da concretização do reino de Deus. Estou falando em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, o seu Filho, e em nome do Espírito Santo. Portanto, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, bem-vindo a você que está nos acompanhando, Regina, Risélia, Carlos Eduardo, Marieni. Passem, convidem, mande aí convite para seus amigos, para as pessoas que vocês conhecem, e vamos fazer uma noite bonita de reflexão sobre a nossa vivência enquanto cristão, enquanto pessoa e principalmente como cidadão. Eu vou pedir agora ao nosso irmão Luciano. Normalmente, todo nosso encontro aqui, a gente faz a reflexão do Evangelho. Bem, a gente sabe que esse canal da Diocese de Teixeira de Freitas serve para a nossa reflexão enquanto cristãos, mas também de espiritualidade, de nos fazer entender enquanto cristão. Então, Luciano, possa abrir aí a Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos de 15 a 24. Evangelho segundo Lucas 14, versículo a 24. De 15 a 24. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceite minhas desculpas. O outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceite minhas desculpas. O terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir.
O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje, ele é extremamente questionador e ele também nos provoca enquanto cristãos. O evangelho de hoje fala sobre o banquete do reino. Sempre que nós ouvirmos algo nos evangelhos, no Novo Testamento, sobre banquete, normalmente Jesus está se referindo à festa do reino, a festa onde todos possam participar. Mas esse evangelho ele tem algumas características bem interessantes para nos fazer pensar sobre a nossa condução na concretização desse reino. Provavelmente, muito provavelmente, e isso é interessante a gente levar em consideração, o seguinte, provavelmente alguém lá na época de Jesus deve ter feito alguma pergunta sobre esta questão, sobre esse problema. Talvez dissesse assim, mas por que vocês só se interessam por pobres? Por que vocês só se interessam por marginalizados, excluídos, abandonados? Por que é essa exclusividade, esse olhar preferencial por esse povo? Aí Jesus, bom, é porque eu convidei todo mundo, mas vocês recusaram. Vocês criaram um monte de dinâmica, vocês criaram um monte de empecilhos, de desculpas e não quiseram participar. E é interessante a gente pensar quais são as desculpas que hoje eu tenho dado para que eu não participe do reino de Deus nem da dinâmica dele. Porque a resposta ao convite do reino não pode ser adiada, não pode. Nem é sensato ficar se desculpando, pois esta é uma forma de rejeitar. O projeto de salvação não será frustrado pela má vontade humana. Eu gostaria que vocês anotassem isso no coração de vocês, não no papel. O projeto de salvação não será frustrado pela má vontade humana. Se eu não quiser, Deus mesmo assim vai fazer. Com você ou sem você. Comigo ou semigo. Com o apoio de alguns ou não. O projeto de salvação de Jesus segue adiante. Eu posso fazer o que quiser, colocar pedras no caminho, mas ele vai acontecer. Essa é a nossa esperança. A parábola do banquete sublinha a necessidade de assumir uma atitude responsável diante do apelo de Deus. Os convidados para a festa eram pessoas de gabarito. Olhe bem quem eram: latifundiários, pecuaristas, homens respeitáveis. Quando chamados para o banquete, cada qual encontra uma desculpa para dizer, bom, eu tenho uma coisa para fazer. As preocupações mundanas impediam-os de participar da alegria do reino de Deus. E o apelo de Deus ficou sem resposta, pois exigia que cada um pudesse superar o apego desmedido às suas propriedades, às suas prioridades, e assim se abrissem para a partilha e para a comunhão. Eis uma grave falta de consideração para com Deus. E aí mais uma pergunta para nós nessa noite. Tenho eu dado a verdadeira e necessária consideração a Deus a partir do convite que ele me faz para participar do banquete da vida? Ou eu tenho sido partícipe do banquete da morte? Quem prepara o banquete não se deu por vencido. Mandou que a sala ficasse cheia. Que todos pudessem ser encontrados pelo caminho, pudessem vir. Quem são eles? Pobres, aleijados, cegos, coxos, pessoas com má fama, ou seja, todos deveriam vir. Esses não tinham como recusar o convite, seja porque necessitavam de alimento, seja porque não tinham nada que os impedisse de ir imediatamente. E aí nossa resposta é por isso que deveras Deus escolhe os pobres, porque os ricos o rejeitaram.
A conclusão é clara. Quem tem o coração apegado aos bens deste mundo não tem tempo para Deus. Só responde ao convite e participa das alegrias do reino quem se coloca como pobre diante do reino. Portanto, meus irmãos, fica aí a resposta e é o convite a cada um de nós. Quais são as desculpas que eu tenho dado para não participar do banquete da vida? E aí cada um pode dar as suas respostas. Que Deus nos ajude cada vez mais a sermos coerentes com o nosso batismo, coerentes com a nossa forma de ser e de viver como cristãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos, que bom que vocês estão chegando, que bom que vocês estão participando, que bom que vocês estão vindo participar dessas lives toda terça-feira. É uma forma de nós também evangelizarmos, é uma forma também de nós adquirirmos conhecimento nas vastas caminhos que nós temos. Semana passada, nós tínhamos o monge beneditino, o Marcelo Barros, que muito nos alegrou com sua presença e nos ensinou a sermos mais toleráveis com uns, com os outros, mas também com a religião do outro, que eu não conheço, mas devo respeitar. E hoje, o tema de hoje, também não menos importante, extremamente pertinente e atual que está batendo a nossa porta, fé e política. Por que é tão difícil nós conseguirmos conciliarmos, entendermos e juntarmos fé e política? Me lembro agora de um caso que ele está relatado no filme Anel de Tucum, que é da Verbo Filmes, que fala no momento em que um jornalista procura Dom Pedro Casaldáliga lá na prelazia de São Félix do Araguaia e bate a porta e quem o recebe é do próprio Dom Pedro Casaldáliga. E ele olha em volta, olha para cima, olha para baixo, olha para a casa. A casa é de tijolo à vista, mas não é desses tijolos bem preparados, é aquele tijolinho mesmo comum, mas à vista. E cheio de quadros, extremamente simples, e ele olhou de cima a baixo e disse, mas não parece uma casa de bispo. Aí Dom Pedro Casaldáliga virou para ele e disse assim, talvez seja estética evangélica. É a primeira tacada que Dom Pedro dá nele. E depois ele disse, aliás, Dom Pedro, o senhor é conhecido muito como um bispo extremamente político. E aí Dom Pedro chama ele num canto, mostra um quadrinho, está escrito em espanhol, tudo é político, ainda que a política ou político não seja tudo. E aí ele explica, meu caro André, há política de uns e há políticos de outro. Há políticas contra e há políticas a favor. A minha política é a de Jesus de Nazaré. Portanto, a alegria de hoje, nós temos a honra de receber o nosso coordenador diocesano do Movimento Concílio, Jânio Gomes Rocha, que hoje vai nos falar um pouco sobre fé e política. Boa noite, Jânio, bem-vindo, paz e bem. Boa noite, Marcos Paulo, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui por esse aplicativo, que é um aplicativo oficial da nossa Diocese de Teixeira de Freitas. Muito bem, que bom. Jânio, eu gostaria logo de nós iniciarmos esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, esse nosso diálogo sobre fé e política, fazendo a segunda pergunta, que é interessante, pertinente e nos coloca, né, diante dessas questões que são fundamentais. Sobre a questão do lugar de fala. É um termo extremamente hoje atual, falado, usado. A Ludmila, eu acho que é a Ludmila Ribeiro, que é ela fala sobre esse lugar de fala, e eu gostaria de que você pudesse, qual é o seu lugar de fala? Qual é o seu lugar social, político, econômico? Qual é o seu lugar social, cultural, que possa te credenciar para fazer essa abordagem na noite de hoje sobre fé e política? Marcos,
Que bom que você já nessa primeira introdução, você fala da Djamila Ribeiro. Djamila, que é uma filósofa feminista negra, ela é uma grande escritora. Ela tem um livro chamado Lugar de Fala. Esse termo, Marcos, o lugar de fala, é onde a gente consegue se colocar naquele lugar de fala. Porque, digamos o seguinte, é muito mais apropriado uma negra feminista falar de racismo do que um homem branco dos olhos azuis falar de racismo. Isso seria o lugar de fala, ela tem mais propriedade. E a minha propriedade para falar de fé e política, Marcos, eu fiz também teologia, além das outras faculdades que eu tenho, de Direito e também de Engenharia, eu fiz teologia, coordeno o movimento de Cursilhos praticamente há 5 anos aqui na nossa diocese. Mas eu sou um verdadeiro estudioso da Bíblia Sagrada, do magistério e da tradição da nossa Igreja Católica. Então, isso me habilita a falar de fé e a falar de política. No curso de Direito, nós nos aprofundamos muito sobre a teoria geral do Estado, sobre filosofia, sobre sociologia. Então, isso também me habilita a falar da política. Eu já tive a oportunidade de coordenar campanhas políticas, mas não vamos traçar, Marcos, aqui de forma alguma, política partidária. Até porque eu não sou candidato a nada. Ou melhor, posso dizer, sou candidato ao reino dos céus. Todos nós somos candidatos ao reino dos céus. Mas hoje, na escola vivencial de hoje, nós vamos traçar assim, um paralelo entre a igreja e a política. Claro que sempre à luz da Bíblia Sagrada, à luz do magistério da nossa Igreja Católica, à luz do Evangelho, porque o movimento de Cursilhos é uma porção da igreja. Então, nós temos que caminhar como igreja, porque somos uma porção da igreja. E toda escola vivencial nossa, a gente sempre fala, que a ideia não é esgotar o assunto na escola vivencial, aqui, até porque o tempo é curto, e falar de um tema como esse, talvez precisássemos estudar durante todo um semestre, e talvez ainda não esgotasse o assunto. Mas a ideia é a gente despertar nas pessoas, nos nossos irmãos de igreja, nos irmãos cursilistas, que venham se aprofundar naquele assunto que ele assim ou desejar, Marcos. Seu microfone está desligado, Marcos. Exato, estava desligado. Eu gostaria que você ficasse à vontade para fazer suas considerações iniciais sobre essa escola vivencial sobre fé e política. Eu gostaria que você ficasse bem à vontade e já fosse nos introduzindo, nos fazendo entrar dentro desse universo que é fé e política. E, por favor, nos faça, de fato, quebrar essa barreira absurda, essa ideia, não sei de onde tiraram, de que é a incompatibilidade entre fé e política. Então, acho que a noite de hoje é nos fazer adentrar desse universo e nos fazer cada vez mais capazes de entender, me entender como um ser político tendo fé. Ok, Marcos. Obrigado. Então, e assim a gente inicia a nossa escola vivencial de hoje, trazendo aqui o nosso pensamento e o que é que a igreja pensa a respeito de fé e política. Primeiro, a primeira coisa que nós temos que fazer é buscar um conceito. Se a gente pegar o nosso dicionário, a nossa Bíblia, a gente tem vários conceitos a respeito de fé. Mas eu busquei um que eu acho assim, muito interessante, que é um conceito que está lá na carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz que a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Olha que maravilha! Até um fundamento da esperança, São Paulo apóstolo já nos dizia isso na carta aos Romanos. E política? Política, se a gente pegar a fundo a palavra política, é uma palavra que deriva do grego políticos. Polis quer dizer cidade. Então, política está relacionada com a organização da sociedade. Ela está associada ao Estado, ao governo e à administração pública. E político? Político é aquele que participa da polis, aquele que participa
participa da sociedade, da comunidade, é aquele que pensa um por todos e todos por um, e em sentido contrário. Em sentido contrário, os gregos tinham uma palavra que ele chamava de idiotés. Idiotés deriva de idiota. E o que quer dizer idiotés? Aquele que está fechado dentro de si mesmo. Aquele que pensa cada um por si e Deus por todos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, esta palavra política, que quer dizer político, polis, é tanto que temos algumas cidades, como Florianópolis, polis, cidade, Floriano, cidade de Floriano. Nós temos Anápolis, em Goiânia, ou em Goiás, polis, cidade, Ana, cidade de Ana, e assim outras cidades, Petrópolis, Pedro, que vem do grego, também quer dizer Pedro, polis, cidade, cidade de Pedro, e assim por diante. Mas o que é que nos questiona muito quando a gente fala de política, e Marcos Paulo fazia esse questionamento, por que a política tantas vezes é questionada? Se na realidade ela está sempre presente nas escrituras sagradas. A gente pode falar que a política é questionada muitas vezes porque as pessoas confundem a palavra política com politicagem. Política busca o bem comum. Política busca o bem comum. E politicagem? Politicagem é quando um busca nos bens ou na administração pública seus interesses pessoais. Eu não posso pensar em mim e no meu grupo, porque a política busca o bem comum. E se voltarmos, fazermos uma retrospectiva com relação à política, e irmos lá na antiguidade, vamos ver que vários filósofos, vários pensadores já se preocupavam com a forma de organizar o poder público. Há 384 anos antes de Cristo nascer, nós já tínhamos a Academia Platônica, que era a Academia de Platão, um grande filósofo grego, né? E nessa Academia de Platão era considerada assim uma escola para futuros políticos do mundo antigo, porque Platão ele via nos filósofos os melhores homens para governar. Então eles já começavam a se preocupar de que forma podemos organizar o poder público. E Platão tem uma frase assim, muito famosa, ele dizia o seguinte: é melhor a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas. Isso é uma verdade. É melhor, muito melhor a ignorância absoluta. Olha, se voltarmos um pouco e pensarmos homens que tinham conhecimento e que estavam em mãos inadequadas, tipo Hitler, quanto mal ele fez para os alemães, para aquela comunidade, para aquele país naquela época, quantas e quantas pessoas morreram. Então era melhor que ele fosse ignorante, tivesse ignorância absoluta, em consonância com o que Platão falava. Além da Academia de Platão, tivemos outras academias, a Academia de Sócrates, a Academia de Aristóteles, entre outras. Aristóteles também tinha uma frase que ele já dizia, 384 anos antes de Cristo: o homem é naturalmente um animal político. O homem é naturalmente um animal político. Aristóteles. E outros políticos, outros filósofos, outros estudiosos, como John Locke, século VII, XVII. Locke foi assim considerado o pai do liberalismo. Suas ideias liberais iniciaram bastante naquela época, no século XVII. As ideias de Locke sobre o liberalismo influenciou a Revolução Inglesa, a Revolução Americana, a Revolução Francesa. Décadas depois de Locke, nós tivemos também um outro estudioso, um outro filósofo, já na França, Charles de Montesquieu. Ele criou a obra O Espírito das Leis. Esta obra que traz assim, a divisão harmônica entre os três poderes. E hoje, até hoje, a gente segue os ensinamentos que Montesquieu deixou para nós. A divisão harmônica entre os três poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Um poder não tem soberania sobre o outro. Os três poderes têm a mesma soberania. Os três poderes não têm hierarquia um sobre o outro. Tem que haver uma harmonia entre esses três poderes. Cada um com as suas atribuições, cada um com suas funções.
o Poder Executivo, com atribuições administrativas. Os membros do Poder Executivo não podem extrapolar os limites da lei. E a gente vê hoje os membros do Poder Executivo, prefeitos, governadores, presidentes, querendo extrapolar os limites das leis, e aí são penalizados, e têm que ser penalizados. O Poder Legislativo tem a função de criar novas leis. Ao serem eleitos, eles se tornam porta-vozes dos anseios, dos interesses da população. E podem e devem fiscalizar o cumprimento das leis por parte do Executivo. E como a gente vê quantas pessoas despreparadas se candidatando a cargos eletivos, sem saber o que é que vai fazer lá. Tiririca brincava lá em São Paulo, enquanto candidata a deputada, eu não sei o que eu vou fazer lá, mas quando chegar lá, o que eu descobri, eu ensino a vocês. E a gente vê vereadores, candidatos a vereadores, despreparados, sem saber o que é a verdadeira função dele enquanto legislador. E o Poder Judiciário? O Poder Judiciário tem por função julgar. Então, os juízes, os promotores, desembargadores e advogados, eles garantem que as questões concretas do cotidiano sejam resolvidas à luz da lei. Então, isso veio desde lá do século XVII. Então, fiz essa retrospectiva a respeito da política. E se formos pegar a respeito da nossa fé, vamos voltar também um pouquinho, vamos pegar aqui a nossa Bíblia Sagrada e ver também um pouco a respeito da fé. Primeiro livro, Gênesis. Está aqui no livro de Gênesis. A origem do mundo e da humanidade. A criação ao dilúvio. A obra dos 6 dias. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Aí vem mais um pouquinho na frente, no versículo 6 tem. E Deus disse, haja firmamento. E Deus disse, haja luz. E Deus disse, que as águas que estão sobre o céu se reúnam em um só lugar. E vai seguindo aqui no livro de Gênesis, e chega até o 6º dia, onde Deus disse que a terra produza sobre os seres vivos, segundo as suas espécies, animais, domésticos, répteis, etc. Mas quando chega no versículo 16, temos, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Façamos o homem à nossa imagem como a nossa semelhança. E que eles dominem sobre a terra, dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e todas as feras, e todos os répteis que estejam sobre a terra. Aí eu gostaria de fazer uma reflexão sobre este versículo, Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Vamos ver o texto e o contexto. Se Deus estava criando o mundo, ainda não tinha feito nós, porque ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele estava sozinho. E quando ele estava sozinho, ele fala, façamos, um verbo, ideia central do verbo, fazer no plural, façamos, o homem, a nossa imagem e semelhança, nossa, um pronome, também no plural, a nossa imagem e semelhança. O que é que Deus já pensava nisso? O que é que Deus já queria dizer a respeito disso? Ele já sabia que posteriormente ele voltaria à Terra, né, para, como disse Marcos na reflexão do Evangelho, para nos salvar através do seu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E que, pela ruindade, pela maldade do homem, da humanidade, que matou e crucificou Jesus Cristo, quando ascendeu aos céus, Jesus Cristo não nos deixou órfãos. Jesus Cristo disse que deixaria conosco o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo Paráclito. Aí está, já se concretizando um dos nossos mistérios da nossa fé, a Santíssima Trindade. E também, quando está nesse mesmo versículo, capítulo 1, versículo 26, e que eles dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, os animais, etc. O que é que o texto deixa claro?
O texto nos deixa claro que o ser humano deve dominar, nos dar a ideia de poder, papel político governamental na criação. Meus irmãos, desde o princípio, o primeiro capítulo da Bíblia, o texto deixa claro que a ideia de que o ser humano deve dominar. E se o ser humano deve dominar, é o papel político governamental na criação. Eu tive olhando aqui na nossa Bíblia Sagrada várias outras passagens, claro que eu não vou citar todas, mas algumas merecem destaque, e a gente vai ver que a nossa Bíblia está recheada do papel político que nós temos que ter, e eu não posso dizer de forma alguma que eu não sou político. Como? Então estou indo de encontro à nossa Bíblia, então estou indo de encontro o que está escrito aqui. Vamos ver o livro de Deuteronômio, é o quinto, faz parte do Pentateuco, aqui no capítulo 17, versículos de 14 a 20, aqui no Deuteronômio, aqui já nos dá um princípio da nossa Constituição. Porque aqui está dizendo que o rei é divino, mas não tem poder absoluto, pois só o Senhor tem. Aqui já nos faz assim como se fosse um princípio da Constituição. Outra passagem que eu faço questão de ler aqui está em Provérbios. Provérbios, capítulo 29, versículo 2. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. O povo geme quando o ímpio governa. É uma realidade. O povo geme quando o ímpio governa. E quantos administradores e quantos gestores, e principalmente do poder executivo, faz o povo gemer. Desvia as verbas da saúde, desvia as verbas da educação, não tem verbas para contribuir com a segurança pública, moradia e muitas coisas. Está aqui no livro de Provérbios 29, versículo 2. Em Atos dos Apóstolos, eu também faço questão de ler esta passagem, aqui nessa passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 18 a 20. Olha o que nos diz. Chamando, pois, ordenaram-lhes que absolutamente não falasse e nem ensinasse mais em nome de Jesus. No entanto, Pedro e João responderam: julgai se é justo, aos olhos de Deus, obedecer mais a vós do que a Deus? Pois não podemos nós deixar de falar as coisas que vimos e ouvimos. Aqui já nos dá a conotação da fala, da postura política dos apóstolos, dos discípulos. Não podemos nos deixar de falar daquilo que ouvimos, que vimos e ouvimos. E os discípulos, eles foram bastante perseguidos, pois não aceitaram adorar o imperador da época. Eles pregavam justiça, pregavam igualdade, pregavam solidariedade, pregavam amizade, pregavam amor. Imagina se o imperador todo-poderoso naquela época se iria aceitar de forma alguma uma fala como está esta aqui no último livro da Bíblia, em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, em Apocalipse 11, 15, está escrito assim, eu faço questão de ler para vocês. A realeza do mundo passou agora para o nosso Senhor e seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Quando que o imperador iria aceitar isso? Que a realeza do mundo passou para o nosso Senhor do seu Cristo, e que ele vai reinar pelos séculos dos séculos. Então, por isso que os apóstolos eram perseguidos e foram perseguidos, e praticamente todos morreram e foram mortes horríveis. Mortes horríveis. São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, São Filipe com uma espada no peito, e os outros todos, com exceção de Judas Iscariotes, que esse se suicidou, e de São João, que esse morreu de morte morrida por mais de 90 anos, os outros todos mataram, porque
eles fizeram o que nosso Jesus Cristo ordenava para nós. Ide pelo mundo e pregai o evangelho a todos. Então, meus irmãos, a nossa Bíblia Sagrada está recheada de passagens que nos levam à conotação da política. Temos outras passagens que eu não vou ler, que não temos tempo, como eu disse, mas eu vou citar, que vocês podem fazer a pesquisa de vocês depois. Temos lá no livro de Êxodo 28, 7, 7. Temos também no livro de Mateus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, de 17 a 21. Temos também aqui a primeira carta de Pedro 2, 17. Temos ainda João 19, 19, que nos fala, inclusive, que uma das coisas também que levou Jesus à morte, porque eles, ao se declarar Jesus Nazareno, rei dos judeus, está lá em João 19, 19, né? Meus irmãos, assim a gente faz essa retrospectiva do Evangelho, da nossa Bíblia Sagrada, para falar de fé e política. Fiz também dos antepassados do mundo na questão da política, falei dos filósofos. Aí eu gostaria de convidar Marcos Paulo até para mim sentir como é que está o termômetro, Marcos Paulo, ver se as pessoas estão interagindo, ver como é que estão, se tem alguma pergunta, porque quando eu, enquanto professor, quando eu era professor que dava aula e não estou dando, eu costumava dizer o seguinte: se havia pergunta, era porque todos estavam... Se havia turma calada, eu ia para a seguinte questão: ou todos estão entendendo tudo, ou ninguém está entendendo nada. Mas eu ia sempre pela primeira premissa: é porque todos estão entendendo tudo. Algum questionamento, alguma dúvida, Marcos? Fique à vontade. Sim. Na verdade, a nossa irmã Eliedna fez uma pergunta. Eu não seria bem, botou a pontuação ali, não sei se é uma afirmação ou uma pergunta, mas eu vou ler e a gente já entende um pouco, e aí eu passo, já que você fez essa retrospectiva desde a filosofia antiga, o Antigo Testamento, veio o Novo Testamento, aí eu ia juntar com isso que a Eliedna está nos perguntando sobre os ensinamentos. A partir disso que ela nos questiona, você vai colocar um pouco sobre quais são os ensinamentos, o que nos diz atualmente o Papa Francisco sobre política e sobre fé também. Ela coloca assim: Jânio, a fé visa a vida espiritual e a política é a forma organizacional como nos posicionamos como cristãos, como ser social e sociáveis. Aí ela pergunta: seria isso? Quer dizer, a fé nos visa a vida espiritual e a política é uma forma de organização humana que proporciona, né, o nosso posicionamento como cristão diante desse mundo social. Correto, Marcos Paulo. Que bom, né? A Eliedna, nossa irmãzinha, estou vendo aqui outras pessoas interagindo, a Gisélia, lá em Mairi, Bahia, é minha irmã de sangue, que bom que está participando, e várias outras pessoas de outras dioceses. Isso mesmo, Eliedna, o que você fala, o que você está questionando, é uma realidade. E isso aí está correta a sua afirmação, se é uma pergunta. E Marcos Paulo, você nos fala quais são os pensamentos do Papa Francisco, né? Sobre política, né? Qual os ensinamentos de Papa Francisco. O Papa Francisco, que é o sucessor do primeiro Papa da Igreja Católica, de São Pedro, é um homem que a gente tem uma espiritualidade muito grande, um grande líder da nossa igreja, e é, assim, para nós, uma grande referência, porque também é cursivista, o Papa Francisco, e a gente segue, assim, gostamos muito dos ensinamentos do nosso Papa. E o nosso Papa, ele com relação à política, ele diz uma coisa que eu concordo também muito. Ele diz que é uma obrigação para o cristão se envolver na política, Marcos, que nós não podemos fazer como Pôncio Pilatos, ficar de braços cruzados. Então é uma obrigação nossa. O Papa Francisco também pede que todos que têm responsabilidade política, que não se esqueçam de duas coisas: da dignidade humana e do bem comum. E a gente não pode esquecer da dignidade humana e se esquecer também do bem comum, porque a política é a busca do bem comum.
O Papa Francisco considera a política uma das formas mais preciosas de caridade, de fazer caridade. E é verdade, pois através da política a gente pode fazer essa busca do bem comum, através da política pode melhorar a vida de muitas e muitas pessoas, tanto na saúde, na educação, na moradia, na segurança pública, e a gente fica assim, muito, muito decepcionado quando se vê um político desviar recursos da saúde. Quantas e quantas pessoas morrem? Então, ali não está sendo uma forma de fazer caridade. Pelo contrário, está cometendo um crime, porque quando eu tiro o recurso da saúde, outros e outros e outros e outros vão morrer, porque eu estou desviando para mim o recurso da saúde. Como é difícil para a gente estar observando e vendo essas coisas e aceitando. E o Papa também, ele questiona, ele é muito questionador. Ele fala o seguinte, que é muito fácil dizer que a culpa é do outro. São palavras do Papa. Mas o que é que eu estou fazendo? É o questionamento que o Papa fala. O que é que eu estou fazendo? É fácil botar a culpa no prefeito, no vereador, no deputado, no governador, no presidente. E o que é que eu, Jânio, estou fazendo? E ele vai mais um pouco, Marcos, ele questiona muito também sobre a corrupção. Ele chega a comparar a corrupção com uma praga apodrecida da sociedade. E ele nos informa que a corrupção é um pecado grave, pois ela destrói os projetos dos fracos, esmaga os mais pobres, Marcos. Perfeito, Jânio. Temos algumas interações. Nosso irmão João Climário, lá de Itamaraju, ele faz a seguinte afirmação: a política é a arte do bem comum, tratar e articular as divergências numa perspectiva da construção do bem comum. A Eliedna, mais uma vez, a política é uma vocação de serviço, aí é uma citação do Papa Francisco. E o nosso irmão Luciano, a dignidade da pessoa humana é princípio fundamental do cristão e da democracia. Oxalá se todos nós, enquanto cristãos, tivéssemos essa consciência. Porque me parece que o que falta em nós, existe, na verdade, uma infantilização, tanto da fé quanto da política. É preciso que nós, enquanto cristãos, nos amadurecemos na fé, possamos amadurecer na fé e entender que eu preciso dar um passo adiante, porque muitas vezes a nossa fé é do toma lá, da cá, não de construção. Eu, como sujeito de construção e protagonista da minha história, da minha estadia aqui no mundo, isso Jesus nos dá a cada um de nós, e também um ser político, de consciência sobre as coisas. Então, me parece que precisa que a gente avance nesse sentido, que a gente pare de ser infantis no que se refere à fé e à política. Aqui uma pergunta que surgiu aqui. Existe alguma pena para a corrupção eleitoral? Marcos, existe sim. A lei criminal é clara com relação à corrupção eleitoral. Se um candidato doar, ou oferecer, ou prometer, ou entregar ao eleitor qualquer bem ou vantagem pessoal, de qualquer natureza, sendo que o objetivo dele, ao oferecer, era ao entregar qualquer bem, o objetivo seja obter o voto dele, tanto o candidato quanto o eleitor comete crime eleitoral. Os dois. E a pena? Se o cara é candidato, ele tem uma pena de prisão, 4 anos de prisão, multa e cassação do registro e inelegibilidade por 8 anos. Quantos políticos a gente já viu que ficaram inelegíveis aí por 8 anos? Mas o eleitor, ele não tem mandato, ele não é candidato. Qual seria a pena para o eleitor? Porque os dois cometem um crime eleitoral. Então, o eleitor tem uma pena de prisão de 4 anos, Marcos Paulo. A gente não pode, como cristãos que somos, não podemos ficar sem denunciar essas pessoas que cometem esse crime eleitoral de estar dando cesta básica, estar dando saco de cimento, telha, isso e aquilo outro, para obter o voto. Isso é crime. Isso dá prisão. E isso, na verdade, é um desserviço à sociedade e ao reino de Deus.
Então, o que fazer, então? Que atitudes práticas? Eu acho que é mais assim, no sentido da praticidade. O que praticamente nós vamos fazer? Nós que somos, ou pelo menos dizemos. Esse é o grande problema. Existe uma coisa de ser e outra de dizer. Dizemos que somos cristãos ou cidadãos do reino. O que fazer em face dessa realidade política extremamente desviada, podemos dizer assim, uma política desviada da sua função? O que podemos fazer para que casos como esse não possam existir? Marcos, você fala do reino, eu gosto de citar uma frase que é muito citada pelos psicólogos. Jesus, quando veio, ele anunciou o reino. Ele não disse como era na sua plenitude, mas ele deu várias pistas. Ele deixou várias parábolas e dando pistas e comparando o reino de Deus com semente de mostarda e tal. E a gente costuma dizer o seguinte, que o reino já chegou, mas ainda não. Por que ainda não? Porque ainda não chegou na sua plenitude. Mas é porque você falou no reino e me lembrou disso. Mas o que fazer, então, a sua pergunta? O que fazer? Que atitudes práticas devemos ter? Ô Jânio, só para ir fazer já um link, que a Rosemary Barbosa, ela coloca, sou consciente, mas como entusiasmar, porque eu acho que tem a ver com essa pergunta, como entusiasmar no cenário atual, nesse atual, como a gente possa, a partir daí, também entusiasmar as pessoas a se engajar, a denunciar, a viver verdadeiramente a boa política. Certo, maravilha, Marcos. A Rosemary Barbosa é nossa irmã, vice-coordenadora do Movimento de Cursilhos de Cristandade, GED, da Diocese de Onápolis. Que bom a sua participação, Rose. Você já esteve conosco aqui na nossa escola. A gente fica feliz quando vê os irmãos de outras dioceses. Eu sei que tem várias outras dioceses participando aqui. É uma felicidade. Então, o que fazer? Respondendo a ti e também a Rose. Olha, o povo, nós não sabemos o nosso verdadeiro poder de agir e de votar em função de valores que nós consideramos inegociáveis. São valores que são inegociáveis. Nós não podemos, eu não posso ser cristão e escolher um candidato que me dê alguma coisa para me votar nele. Ou saco de cimento, ou dinheiro, ou as pessoas na política pedem cesta básica, saco de cimento, pagar a conta de água, pagar a conta de luz. Nós sabemos que existe tudo isso, mas isso aí fere o princípio da dignidade. Então, são valores que são inegociáveis, o valor que nós temos que ser éticos, Marcos Paulo. A postura do cristão não é baixar a cabeça, ficar preocupado apenas com novelas, futebol, séries, que tem várias séries aí. Não, essa não é a nossa postura. Ficar vendo novela, vale a pena ver de novo. Se não valeu a pena nem ver a primeira vez, como vai valer a pena ver de novo? E o que nos preocupa muito ainda é mais na classe dos jovens. Muitos jovens sabem escalar todo o time do Flamengo, todo o time do São Paulo, sabe todos os personagens de determinada novela, sabe todos os personagens de determinada série, da Casa de Papel. Mas se nós perguntarmos a eles sobre história, não precisa ser história de forma geral, pode ser apenas a história brasileira, perguntar a ele o que foi o AI-5, ou quem foi Getúlio Vargas, ele vai gaguejar e não vai saber. E se partirmos para o campo espiritual, perguntarmos a ele quem foram os 12 apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, ele também não vai saber. Eu não estou dizendo que assistir novela, ou que assistir série, ou que assistir um jogo de futebol, que nós não devemos fazer isso, porque eu também faço, eu também assisto, né? Mas não pode ser só isso. Por exemplo, comer chocolate após o almoço é excelente, mas se eu troco o almoço pelo chocolate todos os dias, o que é que vai acontecer? No mínimo eu vou ficar diabético. Eu não posso trocar uma coisa por outra. Eu não posso ter essa cultura inútil apenas das séries de futebol e outras. São cultura inútil. Eu transformar-me em um PhD de nulidades. Não. Eu tenho que dosar, eu tenho que fazer tudo isso, mas também tenho que buscar a instrução social e a minha instrução e a minha formação espiritual. Eu, enquanto cristão, eu tenho que desenvolver a minha consciência crítica
cristã. Sair daquela consciência ingênua, onde eu achar que tudo é pecado, ou que nada é pecado. Eu preciso criar e desenvolver uma consciência crítica cristã. Não apenas a consciência crítica, a consciência crítica cristã, Marcos Paulo. Perfeito, João. Marcos. Fale. Pode falar. Não, você me fez lembrar de Oséias. Você tem outro questionamento? Não, eu lembrei, você me fez lembrar do profeta Oséias, que diz assim: meu povo se perde por falta de conhecimento, né? Também se perde por falta de amadurecimento, também se perde por falta de consciência, de fé e de política. O nosso povo, Verdade. Principalmente o nosso jovem, você cita a questão da cultura do inútil hoje, mas existem, na verdade, verdadeiros mecanismos, tanto políticos quanto sociais, que trabalham dia e noite para que a gente não tenha consciência, para que os jovens vivam como zumbis, absorvendo o néctar do capitalismo, absorvendo o néctar dos entretenimentos noite e dia, para que não questionem a realidade, para que a realidade se torne, porque me parece que aqui é outra pergunta, a gente olha a história e a gente olha, é raro, mas difícil mesmo você encontrar um político na história, governante ou político, que não se envolveu em corrupção, que não aproveitou do seu ser político para ter benefícios próprios. Então, me parece que existe um mecanismo aí que perpetua essa maneira de fazer política na nossa sociedade. Então, como fazer isso, como a gente entender, né, para a gente tentar resolver essa questão? Como nós sermos protagonistas tanto de uma fé, que aí a gente fala também que existe muito problema dentro da igreja, muitas questões, quando eu falo da infantilização da fé, e também existe mecanismo dentro da própria igreja que não nos permite crescer e nos obriga a sermos sempre, tá sempre no banquinho sentado, né? Não dá ao leigo, não dá ao ser humano, ao cristão, o protagonismo, de fato, de ser agente da sua própria história. Assim como Jesus diz, pega a tua cama, quando ele diz ao aleijado, pega a tua cama e anda, ele está dizendo, pega a tua história, pega aquilo que você é, pega toda a sua cultura, tudo que você acredita e vá adiante. É isso que Jesus nos fala. Então, dentro desse cenário que nós vivemos hoje, com tantos políticos corruptos, como a gente achar uma agulha no palheiro? Excelente pergunta, Marcos. Excelente pergunta. E isso aqui me fez me lembrar hoje, eu estava pesquisando sobre as parábolas, né? Parábola a gente sabe que é uma forma de se explicar algo difícil de forma muito simples, através de um conto. Jesus evangelizava muito com parábolas. E eu estava pesquisando, e no Antigo Testamento não tem nenhuma parábola, e isso eu acho que se eu conseguir aqui relembrar, está aqui, eu consegui já abrir a nossa Bíblia aqui, em uma parábola que tem no Antigo Testamento, no livro de Juízes. Juízes 9, está lá no Juízes 9, de 7 a 15. De 7 a 15. Esta parábola nos fala o seguinte, Marcos, uma certa época, aqui quando no livro de Juízes está escrito, que é quando as árvores resolvem procurar um rei. As árvores resolvem procurar um rei. Ei, Marcos, você fala da história, né? Quando olhamos a história, aí eu costumo dizer também, principalmente agora para esses tempos atuais, que o mundo nos deu uma rasteira, porque nós achávamos que já tínhamos respostas para todas as coisas. O conhecimento no mundo cresce numa velocidade muito grande. Na época do imperador romano, a gente sabia que para o conhecimento da humanidade dobrar de tamanho, levava até 150 anos. Hoje, o conhecimento da humanidade, praticamente, a menos de 10 anos, ele dobra de tamanho.
fala-se que a cada 2 anos, o conjunto do que conhecemos dobra-se de tamanho. Você vê como é que é a velocidade. E nós achávamos que já sabíamos de tudo. Já tínhamos resposta para tudo. Vem o mundo e nos dá uma rasteira, tem Deus, que nos deu uma rasteira, e mostra que nós precisamos de novas respostas para as novas perguntas. Isso depois da pandemia. Nós temos que ter novas respostas para as novas perguntas que nos aparecem. E aí eu vou se retratar a história que me lembrou aqui, esta passagem, eu vou tentar fazer um resumo, porque é grande, mas é uma parábola que dá para a gente resumir. Primeiro, a gente tem que ver com relação ao contexto desta parábola. E a história nos traz algumas respostas, e uma das respostas está aqui nesse livro de Juízes, né? Do capítulo 9, de 9, do versículo 7 a 15. Esta parábola, as árvores resolveram procurar um rei. Qual é o contexto da época? No contexto da época, Marcos, tinha um rei. Esse rei era Gideão, o nome dele. E ele havia acabado de morrer. Lá ele era um rei, ele reinava lá em Israel. Ele foi um grande líder, libertou o povo de Israel de vários inimigos. Quando ele viveu, houve paz em toda a nação lá em Israel. E a gente costuma dizer que tal líder, tal nação. Tal líder, tal nação. Tal prefeito, tal cidade. Tal governador, tal estado. Tal pai, tal presidente, tal país. E assim por diante. Isso está na Bíblia. Tal líder, tal nação também. E o que é que acontece? Após ele morrer, após Gideão morrer, um dos seus filhos resolveu governar em seu lugar. Mas quando Gideão ainda estava vivo, Gideão já havia afirmado que nenhum dos seus filhos reinaria em seu lugar. Mas aquele filho dele, tomado de poder e de ambição, de nome Abimeleque, queria o trono só para ele. Mas ele esqueceu-se de um problema. Gideão teve outros filhos, que não foram poucos. 70 filhos Gideão teve. E Abimeleque, vendo esses irmãos como potenciais concorrentes, o que é que ele faz? Ele armou uma cilada e matou todos de uma só vez. Todos, na Bíblia. Com exceção do mais novo, do caçula, de nome Joatão, que se escondeu e conseguiu escapar. E aí foi que Joatão, filho caçula, contou esta parábola para o povo. Está aqui, capítulo 9, versículo 7. Levaram a notícia a Joatão, e ele subiu ao cume do monte Garazim. E lhe disse em voz alta: senhores de Siquém, ouve-me, para que Deus vos ouça. Para que Deus vos ouça. E começou a contar a parábola. A parábola das árvores, estava procurando uma das árvores para governar. Então, primeiro as árvores procuraram a oliveira. E chegaram para a oliveira e disse: reina sobre nós. Quem disse que a oliveira quis? A oliveira disse assim: eu jamais, eu não vou renunciar. Não renunciarei a meu azeite, que tanto amo os homens como os deuses, a fim de me colocar-me acima das outras árvores. Não, jamais, não quero, não vou. Aí as árvores procuraram uma outra árvore, a figueira, e fizeram o mesmo pedido: reina sobre nós. E a figueira disse: eu iria abandonar minha doçura e o meu sabor, meu saboroso fruto, para me colocar acima das outras árvores? Não, jamais. Aí as árvores disseram então à videira: tu tem reina sobre nós? E a videira também não aceitou. Eu iria abandonar o meu vinho novo, que tanto alegra o homem, alegra os deuses e alegra até mais palma, né? Então as árvores foram pedir ao espinheiro. Chegaram para o espinheiro e disse: venha ser o nosso rei. O espinheiro respondeu: se querem realmente que eu reine sobre vós, vem, abriga-se debaixo de mim, da minha sombra. Se não fizerem isso, sairá fogo do espinheiro e queimará todas as árvores. Lá no meu sertão de Mairi, a gente costuma dizer com as pessoas que são ruins,
A gente compara ela com cacto, e o cacto de lá é o mandacaru. Aquela pessoa é um mandacaru. Por que o mandacaru? Porque não dá sombra nem encosto. O mandacaru não dá sombra nem encosto. O espinheiro não dá sombra nem encosto. Então, esta parábola que está aqui no Antigo Testamento é que nos faz perceber, Marcos, que a omissão dos bons permite que os maus subam ao poder. Quando não há opção de escolha entre os candidatos que querem governar, o povo acaba escolhendo a pior opção. Quantas e quantas vezes, olha, nenhum desses é bom, mas vou votar no menos pior. Isso é coisa que a gente fala todos os dias. E quando os maus governam, todos, gostando ou não, pagam por aquilo, ficam debaixo da sua sombra, ficam debaixo da sua autoridade. Não é a ação dos maus que destrói o mundo. Não é a ação do mal que destrói o mundo. Mas sim a falta de atitude dos bons. Como cristãos que nós somos, principalmente aqueles que são cristãos e cursilistas, não devemos nos omitir do processo eleitoral. Devemos escolher aqueles que têm uma vida alinhada com os princípios de Deus e com o plano de Deus, como você relatou no Evangelho de hoje. Desta forma, eu creio, Marcos, que aí sim a gente começa a ter uma mudança, começa a pensar diferente. Nós temos que escolher candidatos alinhados com os princípios religiosos da fé que nós comungamos e com o verdadeiro plano de Deus. Perfeito, Jânio. Hoje, realmente, a nossa live está extremamente participativa, as pessoas estão interagindo, escrevendo, está muito bonito de ver. Eu gostaria de salientar duas questões aí, para a gente entrar numa última pergunta, porque o tempo avança. A gente está igual à relatividade de Einstein, né? Aqui está extremamente prazeroso e o tempo voa. Se estivesse maçante, o tempo havia parado. E a gente não está se dando conta, já são 8h35. Mas é o seguinte, o nosso irmão, amigo Rodrigo Eloy, cursilista lá de Itamaraju, disse: nós leigos devemos assumir nosso papel na política. Aí depois vem Regina Faquete, nossa amiga também e cursilista aqui de Teixeira de Freitas, diz: a política está precisando de leigos cristãos que conheçam o projeto de Deus para buscar colocá-lo em prática, mesmo mediante as dificuldades, precisamos dar o primeiro passo. Aí vem a pergunta fundamental. Se a igreja, e a gente está vendo aqui a partir de leigos, afirmando que é necessário que leigos participem da vida, e você também faz essa afirmação nas suas considerações aí anteriormente, se a igreja incentiva os leigos a assumirem cargos públicos, ela apoia qual partido, qual candidato que a igreja apoia, e por que não incentivar a formação da bancada católica, visto que nós temos a bancada BBB, bancada da Bala do Boi e da Bíblia? Por que não botar também a bancada católica para a gente... para poder ter representatividade. E os padres religiosos podem assumir cargos públicos? Marcos do céu, isso é uma pergunta, isso são 4 perguntas e uma só, exige 4 respostas, mas vamos por partes, né? Vamos por partes. Primeiro você perguntou se a igreja incentiva os leigos a assumirem cargos públicos. Você já afirmou. Sim, a igreja incentiva, sim. Os leigos, eu já tinha falado sobre isso. Tudo bem. Aí você pergunta qual é o partido ou candidato que a igreja, num caso particular, a nossa, aqui da nossa diocese, qual é o partido ou qual é o candidato que a nossa igreja apoia? Eu te falo, a nossa igreja católica não apoia candidatura nenhuma e nem se alia a nenhum partido. O partido da nossa igreja católica é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja não apoia candidatura nenhuma e nem partido nenhum. E isso não é eu que estou dizendo, eu estou falando pela doutrina social da nossa igreja, pelo que os bispos reunidos, eles sempre lançam alguns documentos. E tem um documento chamado
orientação política, os cristãos e as eleições. Esse aqui é desse ano, os cristãos e a eleição, da CNBB Regional Sul. Então, a nossa igreja não apoia partido nenhum. Aí, na outra questão que você faz, e por que não incentivar a formação da bancada católica? Gente, nós acabamos de ver que o conceito de política é a busca do bem comum, é a busca do bem de todos. Como a nossa igreja vai incentivar a formação de uma bancada católica lá na Câmara dos Deputados, lá na Assembleia Legislativa, lá na Câmara Municipal de uma cidade? Então, a igreja está buscando o bem de uma instituição e não o bem comum. Então, é por isso que os bispos reunidos, eles têm essa cartilha, quem quiser pode consultar, pode solicitar ela, baixar na internet, ela é desse ano, atualizadíssima, sobre a orientação política, os cristãos e as eleições. A política está a serviço da vida e da paz. Então, é por isso que a igreja não incentiva a bancada católica, porque ela busca o bem comum, né, Marcos? A última pergunta que você fez é se os padres, né, os religiosos, podem assumir cargos públicos. A nossa Igreja Católica, a doutrina social da nossa Igreja Católica está aqui, o Código de Direito Canônico proíbe, salvo engano, no Cânon 285, isso. Os leigos são proibidos de assumir cargos públicos, que implica participação no exercício do poder civil. Os leigos são proibidos. Isso está no direito canônico. Está no direito canônico. Os leigos são proibidos de assumir cargos públicos. Os leigos não, moço. Os sacerdotes. Imagina, se um padre se candidata a vereador, se candidata a prefeito, a deputado, aquilo, ele vai dividir a comunidade, porque tem os que apoiam e os que são contra. Então, para o bem de todos, a igreja não permite que religiosos e os padres assumam cargos públicos. Pronto. Perfeito, na verdade, seria que a igreja pudesse incentivar as boas práticas, na verdade, sempre. Né? Essa seria o razoável, porque realmente fica meio complicado. Embora a gente tenha visto, a gente vê realidades diversas, padres e religiosos sendo vereadores ou prefeitos pelo Brasil afora. Inclusive, Teixeira já teve padre que foi prefeito da cidade, né? Mas realmente é muito complicado, porque nós temos, esse é o grande problema, eu acredito que seja esse, o grande problema é que nós temos uma ideia distorcida da questão política, né? Muito embora fica complicado, que o padre não tem como fazer, não dá para servir dois senhores, né? Não dá para estar, não tem como ser alguém, pode ser ainda evangelizador, porque ser evangelizador ultrapassa o limite do tempo, ser evangelizador é um ser no mundo, mas as atividades pastorais ficam extremamente complicadas de se fazer, né? Porque ele tem outras atribuições, então é necessário que haja essa suspensão, porque senão, porque de fato, sim, proíbe, mas existe casos por aí, então me parece que há só, sei lá, alguma controvérsia nesse sentido. Mas vamos na frente, como promover a mudança? Aí você pode fazer suas considerações finais, você falou algo interessantíssimo, quando você cita lá a parábola, que muitas vezes os maus prevalecem porque os bons sucumbem ou não tomam a dianteira, né? E às vezes a gente esquece também, aí falando de política, que Jesus Cristo, aí citando Frei Beto, Jesus Cristo não morreu de acidente lá na Galileia, nem de um carro tombou de cima, caiu de cima de um camelo e morreu. Jesus é um preso político. Jesus foi preso e morto por uma questão política, porque assumiu a causa dos pequenos e dos oprimidos, assim como a gente viu hoje o Evangelho, o eixo fundamental do Evangelho, ou seja, o eixo fundamental do próprio Jesus Cristo, é a causa do oprimido. E é assim
porque os privilegiados deixaram de lado, não aceitaram o convite, não aceitaram participar da dinâmica e do banquete do reino. Então, como promover a mudança? Como eu posso ter em mim verdadeira fé para poder promover as mudanças necessárias e me colocar a serviço do mundo e para o mundo? Eu posso ser um cristão, mas cidadão, consciente do meu ser político e que a política deve necessariamente ser o bem comum. Então, como promover a mudança, ou eu acredito, como mudar a mentalidade para que a gente possa entender de uma vez por toda que não há incompatibilidade entre ser um ser de fé e um ser político? Marcos, maravilha, excelente pergunta também, como promover a mudança. Mas eu gostaria só de registrar e deixar registrado, que, como você falou, a respeito da questão dos padres. Já vimos padres ser candidatos, claro, tem padre aqui, o padre Aparecido aqui foi candidato a prefeito e se elegeu, passou 8 anos no poder em outras cidades. Agora, toda vez que um padre, isso é uma vontade própria dele, e se ele se candidatar, a cada bispo de cada diocese dá o direcionamento. Ou afasta ele para ele não voltar mais, ou afasta ele depois que ele retornar, aceita ou não. Então, o direcionamento é de cada diocese, que cada diocese é uma igreja particular. Mas como promover a mudança? Essa mudança, Márcio, a gente só vai conseguir promover a mudança se entendermos que primeiro nós temos que mudar, nós. E o amor de Deus e o conceito de fraternidade ocorre por dentro. São as pessoas de bem que podem modificar a sociedade. Não é o Estado, não são os candidatos e não são as propostas messiânicas lançadas por eles em cada eleição. Não são, na sua maioria, propostas executíveis. Prometem o que não podem cumprir. Por que prometem o que não podem cumprir? Para conquistar o seu, o meu e outros votos de outras pessoas. É aí onde entra nós, com a nossa consciência crítica cristã, para analisar se aquela proposta é executível ou não. Então, a primeira reforma tem que ser a reforma dos nossos corações. A palavra edifica. Eu estava vendo aqui no chat nossa irmã Rosemary falando do testemunho, Rose, lá de Leonápolis. A palavra edifica, Rose, mas é o testemunho que arrasta. Tem uma carta aqui, eu aproveitei e abri rapidinho, da carta de São Paulo a Filemon. Eu não vou ler, apesar dela ser pequenininha, é apenas uma página. É apenas uma página, mas é interessantíssima. Leiam. São Paulo, quando estava preso, ele encontrou com Onésimo. Onésimo era um escravo que provavelmente deve ter subtraído algum recurso financeiro, alguma coisa de Filemon, por isso que São Paulo escreveu a Filemon. E São Paulo escreveu para Filemon, quando Onésimo já ia sair da prisão, ele escreveu recomendando Onésimo ao amigo Filemon. E ele diz isso assim, ó: por isso, tendo embora toda a liberdade em Cristo de te ordenar o que convém, prefiro te fazer um pedido invocando a caridade. Venho te suplicar em favor do meu filho Onésimo, que gerei na prisão, ele considerando Onésimo como filho. Então, ele pedindo para Filemon aceitar de volta Onésimo, mesmo sabendo que Onésimo tinha subtraído, porque Onésimo estava renovado no Espírito Santo. Talvez tenha sido tirado de ti por pouco tempo, a fim de que o recuperasse para sempre. Não mais como escravo, mas bem melhor. Como irmão amado, muitíssimo para mim e tanto mais para ti. E ainda fui mais à frente. E se ele te deu algum prejuízo, ou te teve alguma coisa, põe na minha conta. Então, isso é o testemunho. Se ele te deu prejuízo, São Paulo diz, bota na minha conta. E ele mandou Onésimo de volta. Mesmo sem Onésimo, não, como é que eu vou? Se ele me demitiu, eu estou na prisão por causa dele. Não, vá, eu estou mandando essa carta e ele vai te aceitar. Então, é essa a questão, Marcos, é o testemunho nosso. Nós temos que também
em pensarmos como Jesus, que foi um mau profeta, um mau sacerdote, um mau rei. Nós temos, como, enquanto irmãos e cursilistas como somos, temos que anunciar e denunciar. Nós precisamos ser profetas. Precisamos, mas sabermos que somos profetas, primeiro na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade. Eu tenho que ser testemunho em cada ambiente desse que eu vivo, porque o nosso carisma é sermos evangelizadores de ambientes, né? Conhecer Jesus é mais do que dizer o que ele fez. É muito mais do que isso, é fazer o que ele fez, é ter testemunho, como nos falou hoje. Jesus revela que Deus está em nós, como nos dizia Santo Agostinho, mais íntimo a nós do que nós mesmos. Que profundidade Santo Agostinho nos fala. Que Deus é mais íntimo a nós do que nós mesmos. E hoje o mundo está muito falando do que Jesus fez, mas está pouco fazendo o que ele fez. Muito pouco, Marcos. E finalizando, Marcos, aqui a minha fala da escola vivencial, eu posso te dizer que fé não é emoção, é compromisso. A fé sem obra é morta, já nos dizia Santiago, capítulo 2, versículo 16, salvo engano. E São Paulo tem uma das cartas mais lindas de São Paulo, eu aconselho vocês a ler, que é o 1 Coríntios 13, todo o capítulo. Eu tenho um capítulo aqui que eu gostaria de deixar para vocês, esse capítulo da carta de São Paulo, 1 Coríntios 13, 2. 1 Coríntios 13, 2. São Paulo fala o seguinte: ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar a montanha, mas se não tivesse caridade, de nada seria. São Paulo, 1 Coríntios 13, 2. A tarefa da política é encontrar uma solução para tudo que atenta contra os direitos humanos fundamentais. Está escrito na última encíclica do Papa Francisco. Eu preparei essa aula, eu busquei muito a Fratelli Tutti, a última encíclica do Papa Francisco, e ele dedicou um capítulo, o capítulo 5º dessa encíclica, e ele denominou A Política Melhor. Então, eu me baseei a nossa escola em cima dessa literatura, da cartilha, da nossa Bíblia Sagrada, da última encíclica do Papa Francisco, e eu deixo uma frase também de Santo Agostinho, que nos disse que quando a pessoa seleciona da Bíblia o que quer e rejeita o que não quer, é porque esta pessoa acredita mais em si mesmo do que na própria Bíblia. Marcos, para finalizar, e você dar os avisos finais, eu falei sobre a parábola do Antigo Testamento, eu falei sobre a carta de Filemon, mas eu não deixei nada sobre a política. Eu me veio aqui na memória agora, Marcos, uma história de um político. Não é parábola, porque político não tem parábola. É uma história que eu gostaria de socializar e de falar com vocês, essa história. Diz que um político, um deputado, um parlamentar, morreu. E ao morrer, ele ascendeu aos céus. Quando ele chegou no céu, Marcos Paulo, São Pedro abriu a porta, São Pedro se admirou. Nossa! Há quanto tempo que não me aparece nenhum deputado, não me aparece nenhum parlamentar aqui? Aí o deputado falou: São Pedro, eu sou o homem do povo, para o povo e com o povo. Não é estranho eu estar aqui, é por isso que eu estou aqui. Aí São Pedro disse: tudo bem, que prazer, deputado, deixa eu estar aqui. Mas vamos para as normas da casa. Você vai ter aqui que passar 24 horas lá embaixo, no inferno, e depois você vai subir e passar 24 horas aqui, para você escolher aonde é que você quer ficar. Aí o deputado falou: São Pedro, você está me estranhando? Eu já decidi, eu sei o que eu quero, eu vim para aqui, eu quero ficar no céu. Eu vou querer nada ficar lá no inferno, eu quero ficar aqui. Aí São Pedro disse para ele, Marcos, assim: não, isso é o protocolo da casa. Você tem que passar pelo protocolo. 24 horas lá e depois 24 horas aqui e você escolhe. O que é que São Pedro fez? Ou o que é que o deputado, São Pedro? Então, tudo bem, não vamos discutir se é o protocolo da casa, quem sou eu. São Pedro pegou, botou no elevador ele e foi até a porta do inferno lá embaixo, soltou ele. Quando abriu a porta do inferno, disse que ele viu assim um gramado verde, viu uma
cabana lá no fundo. E ele adentrou. Aí aquela coisa, ele que viu uma churrascada, uma mulherada danada lá, música, pagode, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Diz que o capeta já veio lá sem chifre, sem nada, receber ele, e já deu um copo de uísque para ele, e ele, nossa, e ele começou a encontrar muitos que eles nem achavam que estaria lá no inferno, e começou os amigos dele, a maioria tudo lá, todos os parlamentares lá, e ele gostou do negócio, o São Paulo, o capeta já ajeitou uma mulher para ele, e ele ficou ali naquela cachaçada, naquela alegria toda, e São Pedro voltou, né? Depois das 24 horas, já ele voltando lá para o céu novamente, São Pedro veio buscar, botou no elevador, subiu. Olha, você vê, agora vai passar 24 horas aqui no céu para você, depois de seguir. Ele, tudo bem, ressaqueada, a boca amarga e tal. E passou rapidinho também, porque é rápido, ele cansado do jeito que estava. Depois das 24 horas, São Pedro disse para ele, pronto, chegou o momento de você decidir. E o que é que ele disse para São Pedro? São Pedro, por incrível que pareça, eu nunca achei que eu ia dizer isso para vocês aqui do céu, não, para você, para os anjos, para todos. Mas eu me identifiquei mais com lá. Esse paradeiro aqui, eu não estou querendo ficar aqui, não. Eu me identifiquei lá, vi meus amigos lá. Pô, São Pedro, me perdoe. Não estou dizendo que isso aqui é ruim, não. Aqui é bom. O céu é bom. Mas eu prefiro ficar lá, porque eu tive mais afinidade. Pelo amor de Deus, me perdoe. Se eu desapontei, mas eu vou ficar mais. A opção é sua. E foi assim, agora você vai descer sozinho, vou te botar no elevador e se desce. E ele desceu. Marcos, quando ele chegou, que abriu a porta de novo lá do inferno para ele entrar, ele viu muito fogo para lá, nada de gramado verde, nada de churrascada, nada de mulherada, nada, já veio o cão lá cheio de chifre na cabeça. Aí ele disse, meu, cara, não é rapaz? Ô, seu capeta, qual é o problema? Cadê a mulherada? Cadê a churrascada? Cadê a música? Que perdoa esse aqui? Aí o capeta, sim, mas o que é que você está estranhando? Não, uma mulherada dessa aí, umas mulheres desprovidas de beleza. O que é isso? Disse, não tem nada errado. Mas ontem estava tudo uma maravilha. Ontem eu estava em campanha pelo seu voto. Hoje já conquistei seu voto. Então hoje não estou mais em campanha. Então, Marcos, isso é uma história só para a gente descontrair e pedir ao pessoal. Estamos nos aproximando das eleições, dia 15 de novembro, eleição para vereador, eleição para prefeito. Que tenhamos o cuidado de escolher aquele que melhor nos represente, aquele que defenda os princípios, religiosos, que defenda o plano de Deus. Escolha, saibam escolher. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De fato, o tuba do bar, o cango do pé preto, o dos pés fendidos, o rabo de seta, ele é extremamente sedutor. O grande problema não é o que ele nos diz, mas o que ele planta no coração de cada um de nós. Porque o grande problema não está fora, está dentro. Nós nos deixamos seduzir pelo capeta porque ele muitas vezes é mais íntimo de nós do que a nós mesmos. Ao contrário de Santo Agostinho, nos deixamos levar pelas seduções do rabo de seta. Então, que a gente não nos deixe seduzir pelo espírito do mal. E eu não digo só a personificação do diabo, mas diabolô como o espírito que divide, que separa, que não nos permite ser verdadeiramente cristãos no mundo destruído pela falsa interpretação da graça de Deus. Precisamos estar, mais do que nunca, movidos por essa graça, que é a graça genuína que nos conduz à vida e ao banquete da vida. Muito bem, Jânio, que maravilhosa escola vivencial. Muita gente agradecendo, o Antônio Neto colocou excelente haver, parabéns, Jânio, e tanta gente, teve gente até de Mundo Novo, diocese de Rui Barbosa, né? Aqui na Bahia. Muito bom ver as pessoas interagindo. Eu acho que é essa escola que nós queremos. A escola que não só a gente fale, que a gente diga, que a gente exponha, mas que cada um possa, um pouco do seu conhecimento do coração, daquilo que tem, dividir também. Boas reflexões também saíram aqui na tela, ditas por ti, Jânio, mas também algumas escritas
pelos nossos irmãos que estavam aí, né, nos ouvindo e brindando a nós e ao movimento de Cursilho e à própria Diocese de Teixeira de Freitas um pouco do seu tempo para apreciar esse momento oportuno que a pandemia também, de alguma forma, nos ofereceu, que é estarmos juntos, mesmo que distantes. Eu teria alguns avisos, na verdade, 2 apenas. Não sei se você teria alguma coisa mais para falar, e depois a gente iria para a oração final. Não, Marcos, eu só agradecer as pessoas que participaram. Estou vendo aqui várias pessoas participaram, eu faço referência a esta pessoa, porque é minha irmã de sangue, a Gisélia, está lá em Mairi, Bahia. Isso é muito bom, saber que uma irmã está participando, ela fez o cursilho na nossa diocese e hoje está em Mairi, e lá não tem o movimento de cursilho na diocese de Rui Barbosa. Ao nosso coordenador também diocesano, Luiz Carlos Vasconcelos, que está presente, sempre presente. Sempre presente, exatamente. Né? Então, várias pessoas, e isso é bom, Marcos. Graças a Deus, a nossa escola está sendo assim esclarecedora, e a gente volta a informar que o objetivo não é esgotar o assunto, é fazer algumas pinceladas em cada tema, em cada assunto, para que as pessoas venham a buscar e pesquisar posteriormente. Eu te agradeço, meu irmão, por você estar conosco, bela reflexão que você fez também, e aqui eu me despeço e estar contigo para a oração final. E aí dá para a gente afirmar aquela antiga pergunta, e de Mairi pode sair alguma coisa boa? E a gente pode afirmar verdadeiramente, em Mairi só tem coisa boa. Né? A princípio, a partir de você, de suas irmãs e tudo. Você me fez um convite aí em Mairi e eu estou esperando a oportunidade de novo chegar para participar de momentos profundos, não só de espiritualidade, mas de distração, de alegria no meio da sua família. Porque me parece que é um espaço, e não sei, bem parecido com o Nazaré, lá um espaço pequeno, um lugar inóspito, mas também de muita alegria. Então, Mairi, muito obrigado pela presença de Mairi e de tantas outras pessoas de outras dioceses que fizeram presente aqui nessa noite. Bom, o aviso que nós queríamos dar. Primeiro, a próxima escola vivencial da próxima terça-feira será com o nosso irmão Antônio Neto. E o tema será o que acontece quando morremos. E ele não vai dizer a partir dele mesmo, mas ele vai falar a partir da luz da doutrina da Igreja Católica. Portanto, nós convidamos e que vocês também convidem outras pessoas para a próxima terça-feira, às 19h30, estaremos aqui falando sobre o que acontece quando nós morremos à luz da doutrina da Igreja Católica. E a sua irmã está dizendo que é para eu ir para lá, para Mairi. Então, são 2 convites já. E agora, um momento assim, que a gente foi surpreendido essa semana passada, pela repentina partida do nosso irmão cursilista, amigo não só do movimento de cursilho, mas também de toda a Diocese de Teixeira de Freitas, o nosso irmão e amigo José Maria. Precocemente partiu a partir de um acidente automobilístico, mas que não nos deixará no sentido da alegria da sua convivência, tanto no movimento de cursilho, quanto nas comunidades pastorais espalhadas por todas essas dioceses. O espírito genuíno de gratuidade, de verdadeira fé e política, estava sempre no coração de Zé Maria. Ele estava sempre presente. Não como alguém que queria prestar um serviço apenas, mas alguém que queria estar presente na vida da gente. Então, para Zé Maria, presente e obrigado pela sua participação, ainda que tão precoce no meio de nós, na Diocese de Teixeira de Freitas, no movimento de cursilho e na vida de cada um de nós. Essa singela homenagem é para convidar a cada um de vocês, a quem quiser participar. Amanhã, às 19h30, na Catedral São Pedro, haverá a missa de 7º dia, pela passagem da morte do nosso irmão e amigo José Maria.
a missa deverá ser agendada. Devido à pandemia, não há necessária capacidade de que todos estejam presentes. Eu tenho certeza que fosse em tempo normal, aquela catedral não caberia de gente, o tanto que ele era querido por toda a diocese. Então, vocês vão fazer o seguinte, quem queira participar desse momento importante, necessário, tanto para ele, mas basicamente para a família, a Iraci está vindo para cá, para Teixeira de Freitas, para participar desse momento, tem que fazer o agendamento no site da Diocese. Entre no site da Diocese de Teixeira de Freitas, lá em cima, aparece no canto direito, agendamento. Clique lá no agendamento, procure a paróquia, que no caso é a paróquia Catedral São Pedro, e lá no finalzinho da lista está a missa das 19h30. Faça a sua inscrição se quiser participar desse momento. De participar junto com a família desse momento de dor, mas também de esperança, porque enquanto cristãos acreditamos que Zé Maria partiu deste mundo, mas renasce para a eternidade e está junto de Deus, nos antecedendo numa realidade que mais cedo ou mais tarde também nós participaremos. Amém? Então, Jânio, posto isso, vamos fazer a nossa oração final, nosso momento final, agradecendo a todos que fizeram presente aqui. E eu gostaria de lembrar de um conceito filosófico utilizado pela primeira vez pelo filósofo e economista britânico John Stuart, que é o conceito de distopia. Distopia é lugar infeliz, ruim, de privação e de dor. Contraponto a essa palavra, nós temos utopia, quando tudo acontecerá. Então, enquanto seres cristãos de fé e sermos também cidadãos políticos, precisamos criar em nós e no nosso coração o desejo sempre presente da utopia, que um mundo novo, um mundo pode renascer. E aí eu lembro da canção de Zé Vicente, Utopia. Não vou cantar porque me falta o verdadeiro dom do canto, mas posso recitar e que cada um leve para o coração, para a sua casa hoje, esse desejo de fazer com que um dia tudo possa mudar. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu e você vamos cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu e você vamos cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, oxalá que eu e você possamos cantar. Quando os muros que cercam jardins, destruídos então os jasmins, vão perfumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente, a certeza de irmãos. E aí a gente lembra da Fratelli Tutti, todos somos irmãos. Reinado do povo. Quando as armas da destruição, destruídas em cada nação, tanto eu quanto vocês deveremos sonhar. E o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, vai triunfar. Quando a voz da verdade se ouvir e a mentira não mais existir, será, enfim, tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio, sem sangue ou cobiça. Vai ser assim. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo no coração de cada um de vocês, seja eu, seja qualquer um de nós. No olhar da gente, a certeza de sermos irmãos e criarmos o reinado do povo. Que Deus nos ajude, nos abençoe e cuide de cada um de nós na noite de hoje. E que possamos ser, pois, protagonistas de um novo mundo. Que não deixamos nas mãos dos outros a responsabilidade que é de cada um de nós, de sermos protagonistas e concretizadores do reino de Deus. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz. Muito obrigado, Jane, por compartilhar esse momento da tua vida comigo e também com todos estes que até agora nos acompanham. Ok, Marcos, boa noite a todos.